Meus amores, osmose, osmometria, pressão osmótica, esse é o assunto desse encontro nosso. O que vem a ser osmose? Vamos supor o seguinte, suponha junto comigo que eu tenha um recipiente, com uma subdivisão, um recipiente dividido em dois setores, e o que divide os setores, vamos supor que seja uma membrana semi-permeável. O que vem a ser uma membrana semi-permeável? Qualquer tipo de membrana que permita a passagem de determinadas substâncias químicas e de outras não. Isso tem a ver, às vezes, com o tamanho dos interstícios da membrana. Até nosso intestino delgado é uma membrana semi-permeável, por onde, por exemplo, passa algumas vitaminas lipossolúveis dissolvidas em gordura. Por exemplo, vitaminas que se dissolvem facilmente em gordura acabam passando pelas paredes do intestino delgado. Então, nosso intestino seria um tipo de membrana chamada de membrana semi-permeável. Agora, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu coloque de um lado do recipiente água e somente água. E que desse lado eu coloque uma solução aquosa. Por exemplo, água com alguma coisa dissolvida nela. Um soluto que não evapore facilmente. Por exemplo, sal de cozinha. Amor, se eu deixar ali, água de um lado, água com sal do outro, depois de um certo tempo, você verá que onde havia só água, o volume tenderá a ficar cada vez menor, e onde havia água com sal, o volume tenderá a ficar cada vez maior. Tem duas explicações para isso. Uma, lembra do encontro anterior? Pressão de vapor. Onde tem só água, a água evapora mais facilmente. De onde a água estiver misturada com o sal. Porque os íons do sal acabam retendo as moléculas de água no estado líquido. Mas se fosse só isso, o que iria ocorrer? Aqui o volume diminuiria, aqui também o volume diminuiria, só que do lado direito o volume dissolvente de água diminuiria menos, porque lá tem água com sal. A questão é que a água atravessa a membrana semi-permeável. Dio, a água passa por essa membrana? Passa. Devido a quê? Nós sabemos, quimicamente falando, que a água ela é polar. A água tem polaridade. Se do outro lado eu tenho íons, nesse caso, Na+, e íons cloreto, oriundos do sal, esses íons atraem as moléculas de água, fazendo com que a água atravesse a membrana semi-permeável. Experimenta, prepara em casa uma solução aquosa de sal de cozinha, bem concentrada em sal. Pegue um ovo cozido, tira a casca, só o ovo cozido. Sabe aquela película branquinha que envolve a clara do ovo? Aquilo também é uma membrana semi-permeável. Coloque esse seu ovo dentro da água hiperconcentrada em sal. Já deve ter ouvido falar disso da biologia, meio hipotônico, meio hipertônico. Mais concentrado, aqui pouco concentrado. Se você colocar o ovo cozido, sem a casca, só a película que envolve a clara, dentro de uma solução hiperconcentrada em sal, você verá que a água acaba passando de dentro do ovo para fora, para onde havia sal. E com isso acaba que o ovo tem o seu tamanho diminuído. Contrapartida. Pega o ovo de novo, cozido, sem a casca, só a película, coloque ele dentro d'água, só água.
você verá que a água passa do meio menos concentrado, meio externo, para dentro do ovo. E com isso o ovo vai aumentar de tamanho. Em nosso laboratório, aí na escola, nós temos ovos pelos quais que já passaram por esse fenômeno. Aí você vai assustar se estiver lá comigo. Você verá ovo de galinha desse tamanico, como verá ovo de codorna desse tamanhozão, de tanto ter sofrido esse fenômeno chamado osmose. E quando a água passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a parede da membrana ela sofre uma pressão. Essa pressão pode romper a membrana semipermeável e destruir tal membrana. Eu sei que é maldade. Pega um molusco, joga sal sobre o molusco, uma lesma, joga sal em cima de uma lesma. Você verá que o animal morre. Morre porque a água passa de dentro do animal para fora, para o meio mais concentrado em sal, rompendo a membrana, que é o próprio animal, até que ele morra. Essa pressão sobre a membrana chama-se pressão osmótica. Dio, e como é que eu calculo essa tal de pressão osmótica? Lembre que já calculamos pressão no estudo dos gases. E a equação, muito semelhante àquela, também deriva dela, do PV igual a nRT. Lembra do por vocês eu nunca rezei tanto? Com algumas adaptações. No lugar de P, eu vou escrever π. Esse π é a pressão osmótica, exercida sobre a membrana, quando a água passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. π, eu vou deixar só a pressão desse lado e vou passar o volume para cá, dividindo. Porque com isso você vai encontrar uma relação que a gente também conhece, do capítulo de soluções. Se eu pegar o número de mols e dividir pelo volume, eu encontro a concentração do meio. A concentração do meio medida em mol por litro. Mol por litro vezes o R, que é uma constante, a temperatura absoluta. Lembrar que a temperatura dessa equação tem que estar na escala Kelvin. Tudo isso vezes o fator de correção de Van Hoff, que vai diferenciar o fato de eu ter dissolvido na água solutos feitos de íons ou feitos de moléculas. Experimenta o efeito osmótico provocado por uma solução que tenha sal em água. É aproximadamente o dobro do efeito osmótico provocado se aqui fosse, por exemplo, açúcar em água. Ou seja, se eu trocasse o soluto iônico por um soluto feito de moléculas. Professor, mas no caso da lesma, do animal, se eu jogar sal por fora, muito sal, o bichinho vai morrer devido à osmose. A água passa de dentro do bichinho para fora. A água provoca a morte do bichinho. Como é que encontra a pressão osmótica? A morte do animal. Crueldade. Não faça isso com os bichinhos. Mas conosco também pode ocorrer. Se eu ficar banhando-me dentro de uma piscina rica em sal, eu também vou sofrer osmose. Vou perder água para o meio rico em sal. Ao invés de matar a lesma, mata o Dio. Não faço não, o Dio sou eu. Ou seja, para calcular a pressão osmótica, fácil de guardar, use a morte, que é a concentração do meio medida em mol por litro. Essa constante, lembra? Não tem que saber o valor dela de cor não. É 0,082 atmosfera vezes litro por Kelvin para cada mol. O T é a temperatura, não deixa de passar para Kelvin. Pega lá, por exemplo, 27 Celsius, soma com 2, 73. E não esquecer que o I depende do grau de dissociação
da substância em água e também do número de íons por fórmula. Por exemplo, se fosse água e do lado de cá, água com hidróxido de cálcio, cuja fórmula é CaOH2, eu teria que te fornecer o grau de dissociação dessa substância em água. A 25 graus Celsius gira em torno de 75%. E o Qzinho é o número de íons. CaOH2 são 3 íons. O íon cálcio, 2+, e os 2 íons hidróxido, OH-. Aí você vai calcular a pressão devida à osmose. A água passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. Isso gera o que a gente chama de pressão osmótica. Como encontra a pressão osmótica? Morte. É a morte.